Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial, e, claro, a economia. Esta semana vamos conversar sobre a trajetória de crescimento brasileira e o papel do Estado neste evento. Para tal, convidamos o professor André Roncaglia, economista e professor na Universidade Federal de São Paulo, comentarista de economia do ICL e colunista da Folha de São Paulo. André Roncaglia escreveu com Paulo Gala o livro Brasil, uma economia que não aprende, e organizou com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o livro Bidenomics nos Trópicos. É graduado em Ciências Econômicas, com mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e foi doutorando visitante na University of Massachusetts Amherst, com doutorado em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Seja bem-vindo, professor André Roncaglia. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre a economia brasileira, né? Com certeza. E para me acompanhar neste programa, eu tenho o prazer de contar com Luciano Alencar, doutor em Economia pela FRJ e professor substituto na mesma instituição. Seja bem-vindo, Luciano. Valeu, Dudu. Bem-vindo, André. E vamos ao debate. Perfeito. Vamos começar, então. Para começar, André, uma pergunta talvez mais direta, e vamos falar, né? Vamos começar com a trajetória. Como você avalia a trajetória do crescimento da economia brasileira nas últimas 4 décadas em comparação com o desempenho histórico e com outros países? O que a nossa experiência histórica ensina acerca do papel do Estado na economia e essa trajetória do crescimento? Bom, as últimas 4 décadas, se a gente quiser englobar dentro de uma definição mais geral, apenas para situar o pensamento, ela é marcada exatamente pela dominância do que veio a ser chamado de neoliberalismo, né? Então, é um período em que existe uma tendência, tanto do ponto de vista do pensamento, quanto do ponto de vista da política econômica, de diminuir a dominância do Estado no processo de desenvolvimento econômico, quase como uma antítese ao processo anterior, que vigorou do período pós-guerra até mais ou menos início dos anos 80, em que se acredita que os mercados teriam a capacidade de não apenas organizar a vida econômica de forma a sustentar a atividade, garantir empregos, conseguir uma dinâmica razoável de crescimento, como também, né, direcionar melhor, de maneira mais eficiente, a maneira como a economia vai ser gerida. Então, esse processo de descentralização das decisões de investimento, das decisões também de aplicação dos recursos econômicos, passa por uma tentativa, né, um teste, que 40 anos depois se viu que gerou baixíssima produtividade, não gerou os ganhos esperados na forma de crescimento econômico. A gente tem um crescimento bastante modesto comparativamente ao período imediatamente anterior. Uma desigualdade que vem crescendo, a não ser pelo período em que houve um questionamento desse modelo, com a adoção de políticas sociais, elevação do salário mínimo e atuação mais intensiva do Estado. E a gente termina esse processo com a crise desse modelo, né, o modelo neoliberal, que inicia ali mais ou menos em meados da década dos 2010, com resultados que não são nada alvissareiros para a continuidade desse modelo, seja do ponto de vista rigorosamente, né, frio da análise dos dados, e seja do ponto de vista do pensamento econômico em escala global, porque o que a gente começa a verificar a partir, principalmente, acho que da invasão da Crimeia por parte da Rússia, é um movimento político que começa a questionar exatamente, né, os pilares da ordem econômica anterior, e a gente se encaminha agora para um processo de restauração da presença do Estado. A pandemia acelera o processo de entender a centralidade do Estado no direcionamento da economia, e
recentemente a vitória do presidente Joseph Biden nos Estados Unidos acaba revelando, né, que essa forma de pensar a economia, com o resgate da política industrial, com o resgate do direcionamento do Estado cada vez mais intensivo, não apenas no protecionismo das economias, mas também na proteção direta de setores, como é o caso de semicondutores, né, e a guerra aberta contra o avanço chinês, mostram que a gente teve uma mudança que, na minha visão, é profunda em termos de pensamento econômico, que se traduziu também em mudanças de política econômica. E eu sempre gosto de citar que não sou apenas eu falando, mas é o próprio FMI, que em 2016 né, publica um artigo da parte de 3 pesquisadores, dizendo que o neoliberalismo foi uma promessa enganosa, né, foi uma propaganda que não se verificou, porque não garantiu o crescimento econômico prometido, não diminuiu a instabilidade cambial dos países e nem reduziu a desigualdade, que era como se imaginava. Comparativamente ao período imediatamente anterior, que vai no período pós-guerra até a crise da dívida externa aqui na América Latina, a gente tem, né, de forma contrastante, um período de crescimento muito intenso. O Brasil é exemplar nesse período, como país que cresce de maneira muito intensa, com processos de transformação estrutural muito profundos, né? Particularmente no Brasil, a gente tem toda a construção da nossa pirâmide industrial, se a gente pensar né, no velho Carlos Lessa, né, construir as etapas superiores né, do processo produtivo, com o segundo PND, o próprio milagre econômico, o PAEG, mas a gente pode voltar mais ainda, pensar né, o plano de metas, o próprio segundo governo Getúlio Vargas, em que existe esse direcionamento claro num processo de construção política desse desenvolvimento, ou seja, não, e isso é algo que também estava na época em termos de pensamento econômico, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, em que cabia ao Estado né, fazer esse direcionamento, não apenas complementar o setor privado naquilo que ele não conseguia fazer, mas efetivamente criar mercados, projetar atividades que seriam importantes para o desenvolvimento subsequente das economias, oferecendo não apenas emprego e renda, mas também um foco grande em bem-estar. Né, nessa época, principalmente nos anos 50, que a gente começa a ver aqui no Brasil preocupação com a educação, preocupação com a saúde, como elementos que promovem o bem-estar coletivo para além né, da renda. Por isso que me incomoda quando economistas liberais, né, às vezes algum de grande renome, dizem que o Celso Furtado nunca pensou a educação, ele pode nunca ter teorizado, isso é verdade, mas como ele não era um economista acadêmico, como a gente está acostumado a pensar, né, ele era um economista que, como diz o Mauro Bojanovski, né, um grande acadêmico da área de história do pensamento, ele desceu para a política, né, ele foi sujar as mãos, por assim dizer, na política, e ali ele quem liderou né, o primeiro plano de educação que a gente tem em escala nacional, que contou com Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, então acho que é indisputável né, que essas preocupações elas passavam a emergirem naquele momento de construção de um Brasil urbano industrial, que vai se consolidar em meados da década de 60. Então essas preocupações eu acho que elas aparecem ali numa visão ampla de planejamento, em que o Estado ele não é um ente que atrapalha e ele não é necessariamente um ente que só vem corrigir supostas falhas de mercado, mas ele é né, um protagonista nesse processo de mãos dadas ali com o setor privado, com todas as distorções, né, eventualmente que aconteciam, tipicamente num país subdesenvolvido e periférico como o nosso. Mas de um modo geral, por que você diria que houve essa desaceleração do crescimento a partir dos anos 80? E aí, quais são as grandes restrições ao crescimento, sejam econômicas ou políticas, restrições ao crescimento em geral e do Brasil em particular, nesse período? Então, vamos pensar, acho que as restrições elas são historicamente dadas, né? Então, somos um país periférico, que tem uma dependência tecnológica, todo um processo de colonização, que criou um mercado de trabalho bastante distorcido, com mão de obra escrava que foi liberta, mas não foi qualificada, e a partir do período pós-guerra, um pouco até pelas correntes de pensamento internacional, a gente começa a ter né, a criação de vários órgãos de desenvolvimento por parte das Nações Unidas, né, focados em questões regionais, na África, aqui na América Latina, na Europa Oriental, e o Brasil, então, cria esse órgão que é a CEPAL, que passa a pensar o desenvolvimento aqui na região, e vê como a principal restrição exatamente o balanço de pagamentos.
né, a dificuldade de um país que tem muitas riquezas, mas não tem capital, não tem tecnologia para extrair essas riquezas de maneira a se sustentar economicamente. A principal restrição passa a ser exatamente essa dependência tecnológica, e faz com que o país tenha dificuldades, né, de sistematicamente garantir que as trocas com o exterior sejam equilibradas. Então, a gente vende café e tem que comprar, né, máquinas, e esse desequilíbrio entre o que a gente vende e o que a gente compra submete os países da região, particularmente o Brasil aqui no nosso caso, a recorrentes crises cambiais que vão gerar um ajuste interno. Então, a superação dessa restrição fundamental, que era a restrição que a gente pode pensar combinada, né, de capital, que se traduzia em restrição externa, eu acho que ela mapeia grande parte dos esforços que a gente faz a partir do período do pós-guerra. Então, pensando como Albert Hirschman pensava, né, essa restrição ela era informativa, direcionadora dos esforços, e, ao mesmo tempo, ela promovia a aglutinação de recursos para a sua superação a partir do planejamento. Então, o Brasil passa ali 3 décadas se esforçando em construir essa pirâmide industrial, em adensar a indústria, mas faz isso aos solavancos, né, dentro das suas restrições ao longo do tempo. Só que esse processo, como a gente está migrando muita gente do campo para a cidade, então existe ali, a gente pode pensar de maneira apenas como uma referência, né, metafórica, o modelo do Lewis, né? Você está trazendo gente do campo com salário muito baixo, a indústria bombando em cima de oligopólios que tem muita força do capital estrangeiro, então você consegue ali um processo de crescimento sustentado ao longo do tempo, que vai passando por crises típicas ali do início dos anos 60, né, de excesso de investimento, em que a distribuição de renda não acompanha, aí você gera crises de demanda, né, de insuficiência de demanda, até que vem o processo, né, de ajuste institucional que vai tentando adaptar a dinâmica social, a dinâmica distributiva a esse crescimento industrial nos anos 60, né, que vai ser o PAEG, que novamente esmaga os salários, abre espaço para os lucros, a gente começa a crescer novamente, esbarra novamente nos limites da capacidade no final do milagre econômico, ali em 71, 72, quando já começam a aparecer essas limitações, e aí veio o primeiro choque do petróleo e novamente, né, gera uma crise cambial, uma situação difícil, em que o Brasil tem que redirecionar os esforços. E todos esses esforços, né, em particular o segundo PND, eles vão meio que correndo, fugindo do esgotamento do modelo. Toda vez que a gente se depara com o esgotamento ou a perda de eficácia da substituição de importações, à medida em que a gente vai internalizando a produção que antes era importada, né, os governos vão tentando fugir, né, dessas restrições, então atingir ali a capacidade do setor de bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis, então agora eu vou tentar ir para o setor de bens de capital, né, que seria ali a construção do departamento 3, né. Então a gente faz esse esforço nos anos 70, e aqui eu acho que é chave para responder, né, a sua pergunta, que é a política financeira que a gente faz nos anos 70. Né? Então, deparando-se ali com o primeiro choque do petróleo, o governo tem a opção de estabilizar, que era a opção do Mário Henrique Simonsen, que estava no Ministério da Fazenda, e a opção de meio que nadar contra a corrente, né, como dizia o Antônio Barros de Castro, em marcha forçada, e fazer a construção desse processo, se aproveitando de condições de liquidez muito amplas no cenário internacional. Então, Mário Henrique Simonsen, a revelia, né, a muito contragosto, cede a vitória, vamos dizer assim, do João Paulo dos Reis Veloso, que era era o secretário do planejamento, né, na CEPLAN. O Geisel encampa, então, essa opção da superação das restrições na área de bens de capital e faz uma política financeira incrivelmente arriscada, que é se endividar no cenário internacional a juros ajustáveis. Né? Então, enquanto tem excesso de liquidez, os juros estão caindo, você reajusta por taxas de juros menores. No fim da década, vem o segundo choque do petróleo, com a invasão do Irã, e o que a gente vê é uma explosão, tanto das taxas de câmbio, quanto das taxas de juros, e a defesa do dólar que os Estados Unidos fazem. Com isso, a América Latina e o Brasil juntos são jogados numa crise financeira, são expulsos do comércio internacional, do mercado de crédito internacional, e um país periférico que só conseguiu construir, né, essas etapas superiores da produção com crédito barato, quando de repente ele é tirado do mercado de crédito, essencialmente acaba ali a linha de oxigênio que ele precisava para manter
para a gente pensar metaforicamente, né, a gente está numa subida, numa ladeira, né, para quem gosta de correr, está numa ladeira, então você está gastando muita energia, o rendimento é baixo, você precisa de oxigênio, e essencialmente tirar o oxigênio, né, e aquele esforço ele é interrompido, e a gente inicia um processo de reorganização, não apenas do sistema financeiro internacional, mas também das nossas economias. Então, a gente inicia um processo meio de ressaca de todo esse investimento que foi feito nos anos 70, e que de maneira um tanto dialética, tá? Eu vou me arriscar aqui a dizer, sem muita precisão, ao mesmo tempo que esse processo anterior restringiu as nossas capacidades de continuá-lo, né, porque ele tinha uma limitação que era o financiamento, ele gerou uma capacidade produtiva que aliviou essas restrições no início dos anos 80. Então, todos os investimentos na área de petróleo, energia elétrica, né, Itaipu, Petrobras, o próprio Proálcool, né, que depois virou etanol, conhecido, né, hoje como etanol, tudo isso aliviou as nossas restrições, né, vamos lembrar que o Brasil tinha uma dependência no final dos anos 70, ali chegava a algo em torno de 80% das nossas importações era o petróleo, né, porque o preço multiplicou várias vezes no mercado internacional. Então, o segundo PND ajuda esse processo de alívio dessas restrições ali nos anos 80, mas de maneira bem objetiva, respondendo a tua pergunta, a gente parou de olhar para o futuro, né? O horizonte de planejamento se encurta tremendamente, porque essa restrição de balanço de pagamentos, ela era aliviada momentaneamente, mas ela passou a ser acompanhada por um processo inflacionário crônico de alto nível, tá? Porque isso é importante. A gente viveu desde os anos 30, mais ou menos, um processo inflacionário crônico no Brasil. Só que ele tinha um nível razoavelmente baixo em termos de taxa de inflação. Ficava ali algo em torno de 20, 30, às vezes subia um pouquinho mais, tal. Veio o milagre econômico, essas taxas mergulham para algo em torno de 20% de inflação ao ano. Só que conforme a gente foi estruturando um sistema de repasse automático de preços na forma de indexação, que nenhum outro país teve, né, esse mecanismo institucional tão profundo e disseminado, faz com que o sistema de preços incorporasse todo o choque que ele sofresse de oferta ou de demanda na sua memória e não esquecesse esse choque e reproduzir essa elevação de preços sequencialmente no futuro, a gente criou um sistema paralelo, né, de instabilidade ao sistema que a gente tinha de instabilidade externa, que é exatamente a sensibilidade do sistema de preços a qualquer choque. Ele incorporava esse choque, isso ficava na memória e gerou isso que depois veio a ser chamado de inércia. Então, a combinação da restrição inflacionária, que o próprio Georgescu Huygens, né, que é o grande teórico da economia ambiental, economia ecológica, desculpa, poucas pessoas sabem, mas ele chegou a publicar nos anos 60 um modelo de inflação estrutural, quando ele veio estudar na USP aqui no Brasil. E até escrevi um artigo com meu amigo Carlos Eduardo, da UFMG, Carlos Eduardo Supriniac, em que a gente refaz o pensamento dele e que ele vai tentar justamente associar o desenvolvimento à criação dessa inércia, né, a criação desses mecanismos de defesa da renda. Então, os anos 80 são essencialmente um período de defesa. A gente está se defendendo de crises externas e se defendendo dos choques que se incorporam à memória, né, de preços da economia. Com isso, né, basicamente, é eliminada toda e qualquer, vamos dizer, ímpeto de planejamento, e a gente começa a se concentrar em questões de política econômica de curto prazo, né? Essencialmente, a gente mata o longo prazo nos anos 80 em termos de gestão de política econômica no Brasil. E aí, quando a gente chega nos anos 90, o Brasil entra na onda neoliberal, de liberalização da economia, abertura comercial e financeira, naquela promessa que parecia muito boa, inclusive motivada pela queda da União Soviética, de que se você agora que tivesse um mercado global efetivamente interligado, com exceção de alguns países ali, uns rogue states, né, como China, Irã, tal, mas em geral uma rede ampla de comércio, você não precisaria mais tanto da presença do Estado, era hora de fazer o downsizing, né? Corta a organização pesada, ineficiente, privatiza empresas, abre as economias e começa a dar disciplina de mercado agora, não a mais guiada pela economia, mas guiada pelo planeta, né? É algo que quando você pensa, fala, fantástico, vou pegar aquele empresário que está protegido por 20 anos e vou colocá-lo no ringue para, né, lutar com o Mike Tyson, de uma hora para outra, e eu acho que vai dar certo, porque ele vai ter disciplina, ele vai ter que ali treinar na hora, desenvolver as capacidades dele na hora, e o que acontecia é que o Mike Tyson derrubava, né, todos os contendores ali, todo mundo que o questionava, e a gente tem um processo de destruição massificada de empresas
aqui no Brasil, na América Latina, e a entrada em massa de empresas estrangeiras que vão substituir esse capital. Mas ainda assim havia aquela expectativa, né? Não me esqueço do livro do Gustavo Franco, né, se não me engano era Desenvolvimento e Setor Externo e Desenvolvimento, algo assim, em que ele falava, agora a gente está superando 50 anos de bobagens, né? E nessa esperança de que a abertura econômica e a supremacia dos mercados, como diz o meu querido professor Beluso, né, ela resolveria o problema econômico. Então eu acho que a gente tem essa mudança, que ela é muito sintomática, e em que a gente encurta o horizonte de planejamento, até que nos anos 90, essencialmente, a gente mata o planejamento como política econômica. E aproveitando, André, sobre essa questão dos anos 90, vamos falar um pouquinho agora sobre esse papel do Estado, que depois da ditadura teve um movimento bastante errático. Se nos anos 90 a gente viu uma diminuição do papel do Estado na economia, nos anos 2000 a gente já viu uma tentativa de recuperar a atuação desse Estado na economia com os governos do PT, que nós vimos foi totalmente... Tivemos uma ruptura em 2016 com o golpe, né, com o impeachment da Dilma, que acabou mudando novamente para uma tentativa de diminuição do Estado e que agora, com a eleição do Lula, busca-se novamente retomar um Estado presente nessa economia. Com esse processo que foi tão tumultuado nesses últimos 20, 30 anos, como é que você avalia o desenvolvimento do Brasil e o que esse tumulto, toda essa mudança de uma hora um Estado mínimo, uma hora um Estado máximo, por assim dizer, né, para quem está ouvindo entender, né? Ou seja, um Estado que não vai participar tanto da economia, agora um Estado que vai participar mais da economia. Como esse processo pode atrapalhar as pretensões de desenvolvimento do Brasil? Eu acho que é uma tendência que ela se reforça nos anos 80. Eu acho que eu vou aqui, né, conversar com vocês de uma maneira menos rigorosa do ponto de vista acadêmico, porque eu acho que são hipóteses que ainda precisam ser estudadas, né? Mas não é totalmente estapafúrdio o que eu vou falar. Eu acho que a dominância do pensamento neoliberal, que já tem bastante estudo mostrando que ele se forma a partir da sociedade Montpellier, até antes o colóquio, né, Lippmann, lá em 1938, é um longo processo de sedimentação dessas ideias, que nos anos 80, elas vão penetrar o Estado. E elas vão se tornar direcionamento de política econômica no sentido de desarticular a estrutura organizacional do Estado. Tá? Isso sem pensar ainda em política de desenvolvimento, só a estrutura organizacional. Esse processo de formação de pensamento, ele começa a se disseminar para a periferia do sistema, e aqui na América Latina ele encontra, assim, uma hospedagem incrivelmente receptiva. As nossas elites, que eu gosto de chamar que são elites exiladas da Europa, né, porque elas gostam de pensar o coletivo na Europa como algo aceitável, mas elas não transpõem esse pensamento quando elas pensam em cá. Típica, né, pensando Caio Prado Júnior, na sociedade, né, colonização típica de exploração e não de povoamento. Eu gosto sempre de lembrar do Caio Prado Júnior em épocas em que o Acemoglu parece que inventou a roda, né? Quando coisas já estavam lá escritas por muitos historiadores, dentre eles o Caio Prado Júnior. E o Florestan Fernandes também. E eu acho que esse pensamento, que vem com essa chamada New Public Management, né, que é essa linha de pensamento nova administração pública, ela toma de assalto o pensamento da nossa inteligência, né? Dos nossos acadêmicos, das classes dirigentes, como a literatura gosta de chamar. E eu acho que tem um processo, eu acho que ele é bem conturbado e antagônico, até dialético, de tentativa de reduzir o tamanho do Estado, só que com diferentes focos. Né? Nos anos 80, eu acho que tem a tentativa de diminuir a influência do Estado nos setores econômicos. Então isso pode ser via estatais ou via, por exemplo, redução de tarifas, né, de proteção e tal. As privatizações, elas são um marco, eu acho que nesse processo, porque elas trouxeram muita esperança. E aqui a gente precisa ser honesto, né? Eu acho que o Estado já estava esgotado, ele não conseguia prover os serviços da maneira como a sociedade desejava, em meio a tantas transformações tecnológicas. E aí, de fato, esse processo traz muita esperança no sentido de consumo de determinados bens que eram providos pelo Estado por parte da iniciativa privada. Para mim, o lapidar é telecomunicações.
né, em que você tinha que comprar um telefone, que era um investimento caro, tinha que entrar numa fila, e de repente você tem uma democratização disso, que não é porque veio do setor privado, é porque a tecnologia mudou e baixou o custo disso, o setor privado teve acesso antes, né, a essa tecnologia, porque vinha do norte, a partir de investimentos do Estado no hemisfério norte, que transferiu isso para a iniciativa privada, e depois ela penetra aqui na periferia. Muito bem. Nos anos 2000, eu já acho que a disputa é mais contenciosa, porque o perfil do Estado muda. Então, note que nos anos 2000, eu acho que seria forçar a barra, chamar o governo Lula de um Estado desenvolvimentista. Eu não acho que ele era um Estado desenvolvimentista, no sentido que a gente estava acostumado a pensar nos anos de 50 a 80. Ele é um Estado que vai fazer, né, tentativa de formar uma estrutura de bem-estar social, com foco em elevação do salário mínimo, em políticas sociais. E por que eu não chamo de um Estado desenvolvimentista puro sangue? Porque as iniciativas de desenvolvimento industrial e de liderar o processo de construção, de criar e construção de mercados, ela é muito pontual. Ou muito pontual, ou muito horizontal, a ponto de você praticamente não diferenciar, né? Você chega a fazer um projeto de redução, isenção tributária para setor industrial. Quais? Não sei. O BNDES fez ampla concessão de crédito, e aí quando você vai estudar os setores que foram pedir crédito, eram todos os setores associados às nossas vantagens comparativas. Essencialmente minério, que tem alguma transformação manufatureira, existe um processamento, um aumento de complexidade, mas todos muito próximos, né, dessas vantagens comparativas. Não tem o que a gente chama de um salto não relacional para você criar outros setores que têm maior densidade tecnológica e assim por diante. Nos anos 2010, a gente vive a ressaca desse processo, porque como a indústria não acompanha o processo de elevação da renda das famílias, o resultado é que a gente volta a ter as preocupações com o setor externo, agora amenizadas, anestesiadas pelo acúmulo das divisas estrangeiras. A gente passa a ter o mesmo problema. Só que em vez de sentir a recorrência de crises cambiais, o que a gente sente é a desindustrialização. Então, em vez de você ter lá sempre o medo de desvalorizar o câmbio e fugir dólares, isso sumiu. Só que agora, como o sistema tem que se ajustar em algum ponto, onde que ele se ajusta? Na perda de densidade da nossa matriz industrial. Esse processo, e ele é o problema, ele é como aquelas morbidades que levaram à morte de pessoas jovens na pandemia de Covid. Elas nem sabiam que elas tinham aquilo. Elas eram morbidades silenciosas. E, de repente, em face de um choque, um jovem de 22 anos morria, porque ele tinha uma morbidade ali que nem aparecia, nem irritava os nossos indicadores, né, da medicina, e ele morria. Eu acho que a desindustrialização que a gente vem vivendo já há 40 anos, ela é um pouco assim, você não percebe, porque você consegue substituir o que a indústria produz com importação. Então você gera aquela anestesia. E esse processo ele se torna quase fantasmagórico, né? Tem gente que diz que está acontecendo, tem gente que diz que não está acontecendo, né? E é uma briga enorme dentro do campo que defende, né, o novo desenvolvimentismo, ou desenvolvimentismo social, ou clássico. Existe uma disputa. A desindustrialização é ou não é um problema? Sem colocar os liberais no jogo, né? Então note que eu acho que esse processo de desarticulação do Estado, ele é uma tendência de longo prazo, de 40 anos aqui, e que nesse período de governos progressistas, nos governos do PT, nós tentamos redirecionar isso de uma maneira a aumentar a participação do Estado, mas eu acho que foi insuficiente exatamente porque a gente conseguiu melhorar a vida da população, mas não conseguiu melhorar a base industrial. Então a gente fez a inclusão social, mas não fez a inclusão produtiva. E isso se manifesta na facilidade com que, uma vez que esse aparato foi desmontado pós-golpe de 2016, a gente tem a depredação das nossas relações de trabalho. O mercado de trabalho, a rapidez com que a gente levou à degeneração do mercado de trabalho, para mim é um sintoma de como esse processo de inclusão social, que não se foi acompanhado por inclusão produtiva, não fortaleceu as bases relacionais do sindicalismo, né, dos trabalhadores. E quando vem esse processo de desarticulação, que a gente pode pegar aqui, né, pensar um pouquinho como o nome da autora do Neoliberalismo em Crise, a Brown, né, se eu não me engano, Wendy Brown, né, a Wendy Brown,
eu acho que quando o processo vai agravando a sua crise, a reação do sistema é mais intensa. Né? Então, aquela coisa do Gramsci, a gente está mudando, né? O sistema está em crise, o novo não nasceu, o velho não morreu, e nesse processo aqui na periferia a gente agrava o processo de redução da proteção do trabalho, de neoliberalização das atividades internas, de corporatização de absolutamente todas as dimensões da vida, e o resultado é uma perda de poder de barganha dos trabalhadores. Nesse contexto, o Estado que perde a sua autonomia em, vamos dizer, disputar com a elite o direcionamento, né, da atividade econômica, deixa os trabalhadores meio que à míngua. Né? Então a gente não tem um processo de inclusão produtiva até a pandemia, e na pandemia, exatamente no momento de um governo talvez mais neoliberal que a gente já teve, nasce talvez aí quem sabe um lampejo, né, eu não vou chamar de esperança, porque eu acho que ainda é muito cedo, mas certamente um lampejo de lucidez que se nota que se a gente não fizer, né, a reestruturação do nosso sistema produtivo, a gente não vai estar protegido, tanto do ponto de vista militar, porque a gente tem recursos naturais que são, né, os Estados Unidos, acho que eles nunca foram tão claros, né, como eles querem a nossa água, o nosso petróleo, né, e tal, e também sanitário, né, porque a gente tem um potão de vírus ali na Amazônia, e um monte de gente brincando ali nas zonas de transição de biomas, gerando um monte de doença ali de difícil combate. Então, acho que isso gerou um alerta, não sei se esse alerta vai permanecer, na necessidade de a gente fazer planejamento. Porque a situação de anomia econômica no sentido de política econômica, né, de sempre pensar o recorte focalizado do problema e não entender os efeitos de equilíbrio geral, para a gente usar um termo de moda entre os economistas, levou a essa situação. Então, hoje, o que a gente tem, eu não acho que é um problema de falta de pensamento e de planejamento, eu não acho que é um problema de falta de recurso. Eu discordo diametralmente, né, dos economistas liberais que dizem que a nossa restrição é fiscal. Nunca o mundo esteve tão disposto a ceder crédito para quem quer fazer transição energética, para quem quer fazer transformação estrutural. A gente tem pessoas como Larry Summers, que são historicamente quase republicanos, né, se dizem que o Haddad é o tucano dentro do PT, o Larry Summers é o republicano dentro dos democratas, né, do Partido Democrata. E ele falando assim, olha, tem que investir, o Banco Mundial tem que esticar o balanço dele, tem que começar a investir, tem que ajudar os países em desenvolvimento a fazer sua transformação produtiva, transformação ecológica. Ele está falando isso. Então, nunca a gente teve, né, nos últimos 40 anos, um processo tão amplo de concessão de crédito. Agora, qual que é a questão? O setor privado não tem escala para fazer. Então, a gente tem que trazer o Estado de novo, o BNDES, Petrobras, Embraer, Embrapa, Embrapi, todo mundo aqui para fazer a canalização desse recurso para a construção daquilo que nos falta nessa nova economia. E aí eu acho que, hirschmanianamente pensando, essa é a restrição que hoje se coloca. E o triste, para terminar, é que o economista, eu acho que ele pode desempenhar um papel muito pequeno nisso. Porque economista gosta de formular e gosta de dizer se deu certo ou errado, mas ele não sabe como executar. Os grandes planos de desenvolvimento da Ásia não contaram com economistas, porque economistas têm essa fixação com eficiência. E quando você está lidando com a incerteza, com construção mediante um incerto, a eficiência não é um bom critério alocativo. Né? Isso está lá na história, né? Quem quiser ler How Asia Works, né? Como a Ásia funciona, é um livro fantástico que mostra isso. Eu não trazia economista porque bloqueava o processo. Então, eu acho que pensar a construção das capacidades estatais para que a gente possa articular o setor privado com o setor público para esses desafios do milênio, agora os desafios da transição ecológica, eu acho que está revelando, né, a necessidade do planejamento novamente. Mas então, a gente tem observado uma grande alternância, né? Como o Dudu perguntou na última pergunta, entre, de um lado, um liberalismo, às vezes até muito... se propõe a ser muito extremado, né? Acaba não conseguindo, né? E, por outro lado, os governos do PT tentando reconstruir essas capacidades do Estado. Você vê espaço hoje para um planejamento a prazos maiores, uma vez que essa alternância de poder acaba trazendo um encurtamento do horizonte temporal? Você vê espaço para o planejamento? E que características um eventual plano para o Brasil deveria ter? Eu vejo espaço, eu acho que a gente está desacostumado a falar sobre isso, né? A imprensa não sabe falar sobre isso, a imprensa, para ela, é como um idioma estrangeiro, né? Falar sobre planejamento, que está há 40 anos achando que os mercados resolvem tudo, que o Estado é o bicho-papão que só atrapalha,
Então, eu acho que em termos de debate público, esse debate ainda está travado, sabe? Como uma conversa com pessoas que falam idiomas diferentes. Mas eu acho que no plano do Estado, eu tenho 42 anos de idade, então o que eu estou falando, né, é exatamente o período do neoliberalismo. Eu acho que é exatamente a dificuldade hoje, desculpa, o potencial que a gente tem hoje é a clareza com que a gente pode colocar essas questões. Mas eu queria salientar isso, eu trabalho com bastante gente que está no Estado, né, que são funcionários de carreira, e eles falam isso, a gente não tem capacidades estatais, a gente precisa montar a capacidade estatal, que é como executar o programa, como monitorar o programa, como impor contrapartidas para que o empresário que recebe o subsídio entregue algo na forma de exportações, na forma de inovação e tal. Então, eu acho que esse talvez agora seja o foco da discussão. Como construir capacidades estatais. Então, vamos pegar o exemplo da Eletrobras. Né, esse apagão que teve agora, que afetou 25 estados, que eu achei muito triste o ministro, né, das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e rapidamente para a explicação mais fácil, né, que era, não, foi um dolo, foi uma sabotagem, e eu acho que tem explicações mais profundas. O colega de vocês, né, a Clarice Ferraz, que estuda esse setor, que muito provavelmente é um problema de planejamento, porque o setor elétrico, ele tem uma estrutura dada, né, que é a organização ali da ONS, só que toda a construção de capacidade de energia renovável no Nordeste não foi pensada para interagir adequadamente com o sistema interligado nacional. Então você cria isso meio que solto na forma mais do setor privado atuando, com aporte do Estado e tal, mas você não planejou a integração. Então você não tem flexibilidade do sistema que eventualmente pode gerar sobrecarga. Então o foco não está só em gerar energia renovável. Porque segundo esses especialistas, a gente já gera demais. O sistema elétrico não tem como absorver a quantidade de energia que tem picos de geração, porque não consegue absorver, não tem um sistema de flexibilidade. Então onde que está o foco? Pensando, né, a lá Albert Hirschman. Está exatamente, o gargalo aqui é a interligação. Então, eu acho que aos poucos vai emergindo, e novamente, né, Luciano, é uma luta isso aqui, porque você tem que convencer que o problema ali, pode até ter sido sabotagem, não estou excluindo isso, mas não dá para excluir que foi um problema de planejamento do sistema. Então, onde está o foco? Montar a estrutura, montar a infraestrutura, resgatar o emprego na Eletrobras. Né? E aí vai entrar uma discussão, a Eletrobras tem que ser privada ou ela tem que voltar a ter controle estatal e não apenas 10% dos votos, como ela foi colocada. Quando a gente pensa mais amplamente, CEITEC, você vê a luta que é para você dizer assim, olha, eu sei que custa 70 milhões por ano para você ter uma produtora de chips, mas é a única produtora de chips. Ela é aprendizagem produtiva. Ter engenheiros que estão engajados nessa atividade, não é que eles vão gerar lucro momentaneamente, muito embora ela estivesse prestes a gerar lucro, quando ela teve o processo, né, de liquidação iniciado e bloqueou todos os contratos que ela vinha montando. É porque o engenheiro ali, ele aprende, ele traz, né, o estudante de engenharia para trabalhar no CEITEC, que vai aprendendo a fazer, vai estudar no exterior, traz a nova tecnologia, não precisa ser a fina-flor do produção de chip, mas pode ser sensores que vão ajudar em várias coisas na cadeia de produção de chip, afeta várias atividades econômicas por meio de tecnologia que a gente consegue acessar. E eu acho que aos poucos a gente vai tentando encampar essas discussões. Agora, é um debate difícil. Eu não acho que a gente esteja já num ponto em que isso está resolvido, e não acho, retomando uma pergunta anterior, que o PAC, o novo PAC que o governo Lula está colocando, carrega essa mensagem. Eu ainda acho que o PAC carrega muito uma lista de coisas que a gente tem que fazer, mas não traz a seiva, que é a construção das capacidades estatais. E aqui falta, talvez, né, isso eu acho que falta no novo PAC, qual que é a narrativa que alinhava tudo? Por que a gente está fazendo o PAC? Entendeu? E eu acho que a mensagem principal é porque a gente tem que construir capacidades estatais para garantir resiliência econômica, para garantir segurança econômica e sanitária, militar, e também segurança tecnológica. E esses são temas que estão hoje no mundo. Então, haveria, sabe, um alinhamento, né, com o que está acontecendo no mundo afora, que eu acho que aliviaria as restrições de recursos que, né, o governo hoje enfrenta, seja no plano internacional, seja internamente, né, no seu embate com a Faria Lima, para tentar encontrar espaço fiscal para poder implementar esses projetos.
Então, eu resumiria isso. Eu acho que a gente deveria centrar mais o debate em como construir as capacidades do Estado para esses desafios que hoje se colocam. E aqui, eu acho que a ideia das missões da Mazzucato, que são, né, uma elaboração tardia daquilo que o Inácio Rangel já falava nos anos 60 e 70, né, eu não acho que tem algo de muito novo, a não ser a roupagem, né, eu acho que ela é fundamental, porque ela, né, sintetiza, ajuda a gente a comunicar essas ideias de uma maneira a angariar apoio político. E uma questão importante é que construir essas capacidades estatais é uma coisa que leva muito tempo, né? Essa é uma coisa que o professor Medeiros fala muito, né? Construir essas capacidades estatais leva muito tempo e destruir é muito rápido. Então, esse é um dos grandes problemas justamente do governo Bolsonaro, né? Destruiu muita coisa e que bom que a gente está conseguindo reverter esse processo. E pensando, Luciano, só nesse ponto, como o professor Medeiros estuda, muito a China, né? Então você vê, a China, ela teve mais de 40 anos de construção dessas capacidades para ter uma flexibilidade institucional para lidar com essas crises e barrancos, né, e solavancos que ela vai encontrando no caminho de transformação estrutural. E eu acho que a experiência chinesa que mais é relevante para a gente nesse sentido é esse exemplo de como a construção dessas capacidades tem que ser um projeto de Estado. Ele não pode estar sujeito ao ciclo político. E aqui, infelizmente, na América Latina, acho que a gente acaba sendo muito refém dessas ondas internacionais de pensamento, né, que acabam obstaculizando, obstruindo esse processo de construção das capacidades estatais. Mas você já tocou no ponto do PAC, né? Já da aceleração do crescimento. Queria que você aprofundasse um pouco mais sua opinião a respeito, os prós e contras do PAC. Então eu vejo assim, o PAC, a principal limitação dele é que eu acho que fica pouco claro o que são obras, vamos dizer, de resgate do capital público, é aquilo que foi destruído, desarticulado, que foi depreciado, e precisa ser, vamos dizer assim, reposto, né? Então, é a parte de reposição da depreciação, e aquilo que é efetivamente criação do novo, que seria a formação de capital fixo líquida, né? Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que não há clareza sobre o que a gente está só repondo e sobre o que a gente está construindo. O segundo ponto é que eu não vi no plano uma preocupação em mapear o que seriam as grandes missões. Eu acho que nesse ponto o MDIC tem sido muito mais cuidadoso, né, com o projeto de neoindustrialização, tudo pensando aqui na esfera da comunicação, né, em como articular essa mensagem. O MDIC tem usado mais, né, essa imagem de fazer políticas transversais, de pegar o setor automobilístico como uma etapa para você descarbonizar esse setor, migrar na direção, né, de aumento da matriz ferroviária como um modal complementar aqui ao rodoviário, a questão da produção, né, de combustíveis, o direcionamento na área de semicondutores, de tecnologia da informação, e também no setor de saúde em parceria ali com o Ministério da Saúde. Então, eu acho que o MDIC, nesse sentido, ele está muito mais alinhado com aquilo que eu estou falando, na minha expectativa, novamente, falando aqui de maneira modesta, né, que é a minha visão, sem dizer que isso é certo ou errado, mas a maneira como eu enxergo que seria a melhor forma de processar essas políticas. E o novo PAC, eu acho que ele acaba, talvez por até uma forma como o governo Lula hoje está organizado, talvez haja pouca sinergia entre os ministérios, né? Talvez a Casa Civil, né, ela precisasse investir mais energia no processo de harmonizar a relação entre os ministérios, e novamente, eu sei que isso é super difícil, né, para que houvesse uma única mensagem. Então eu acho que o PAC, que é organizado pela Casa Civil e pelas relações institucionais, ele passa uma mensagem, e o processo de neoindustrialização do MDIC passa outra mensagem. Ambas estão indo na mesma direção. Só que uma eu acho que é mais clara nesse sentido do que a outra. Então, quando você olha o PAC, você vê muita reconstrução de estrada, você vê um esforço de avançar na matriz ferroviária, existe um esforço de avançar na área da construção, né, de etapas produtivas importantes do setor de saúde, né, seja na área de tecnologia de informação, com uso, né, de inteligência artificial, que está mostrando muitos resultados promissores na área da aviação, na área de prontuários, na área de epidemiologia em outros países, e a gente vai começar a internalizar isso.
E, fundamentalmente, na ideia da floresta em pé, que eu acho que é algo importante que o PAC traz, e ele tenta fazer essa coisa de articular as diferentes instituições, a Petrobras, né, o BNDES, mas você nota que no PAC o BNDES ele ficou apagado. É a nossa principal agência, não apenas de fomento, mas de avaliação e integração de projetos, ele fica apagado. Então, acho que nesse sentido, eles são importantes sintomas de como a gente tem que avançar nessa etapa de construção de capacidade estatal. Então, ele é bom, eu acho que direciona, é um avanço, né? É aquela coisa, ele não é o plano que a gente idealizaria, não é, mas é melhor tê-lo do que não tê-lo, né? Mas eu acho que precisaria, de maneira mais sintética, também para não entediar demais quem nos escuta, acho que faltaria um alinhamento comunicacional e organizacional melhor para que todos os ministérios pudessem trabalhar de maneira mais sinérgica. E não é que eles não estejam trabalhando, mas a comunicação disso, eu acho que na cabeça das pessoas não está muito claro. André, você fala muito aqui você falou muito agora sobre comunicação do governo, mas a gente também precisa, quando a gente fala sobre comunicação, falar um pouco sobre a mídia e sobre como o papel dessa mídia, né, dentro da sociedade. Você é uma pessoa que é uma importante voz, né, um acadêmico que tem um espaço no debate público, né? Você tem espaço na mídia tradicional e também nas redes sociais, você consegue trazer esse debate para as pessoas, seja na Folha de São Paulo, seja no ICL, seja nas suas redes sociais ou em outros programas, você consegue, de certa forma, furar a bolha da academia, né? Sair desse espaço de debates entre economistas e consegue falar com o público e, de certa forma, discutir com o público e trazer essas informações e todas as perspectivas extremamente importantes. Pensando em você como uma pessoa que tem essa vivência de estar nesses dois espaços, né? Como é que você avalia a cobertura que a grande mídia faz sobre o papel do Estado na economia e qual a sua avaliação também sobre o debate público em geral? Eu acho que tudo que eu falei antes sobre essa questão da comunicação tem exatamente a ver com o fato de que o receptáculo dessa comunicação é totalmente avesso a governos de esquerda. A gente tem uma mídia que é muito conservadora, é uma mídia muito sensível aos modismos de pensamento do hemisfério norte e que encontra aqui um equilíbrio na absorção desses modismos, na inércia desses modismos, né? A gente está sempre vivendo a moda que já foi superada no hemisfério norte, com o apoio e validação dos especialistas que a mídia se acostumou a contatar. Então, acho que existe aqui uma panelinha que é muito difícil de quebrar. Vocês devem notar o esforço que eu e outros colegas fazemos para tentar fertilizar um pouquinho esse debate com alguma diversidade, porque existe um conforto, né, numa visão que é compartilhada, numa visão que traz ali uma sensação não apenas de controle sobre a realidade, ou sobre o que controlar, né, o fiscal, até discutia isso com um amigo, o fiscal eu acho que ele tem algum fundamento até psicanalítico, né, porque para essas pessoas parece que é aquele elemento que traz o conforto, mesmo para reclamar do mundo, sabe? Você tem aquele conforto para reclamar do mundo, e o que é o fiscal? E eu não me esqueço, recentemente, um desses podcasts chamou um economista liberal para discutir o novo PAC, né, e eu achei fantástico, quase, né, se você sentar no divã, assim, né, a psicanalista vai falar, explique essa decisão, né, por que você vai chamar um economista neoliberal para analisar o PAC, né? E passou o programa inteiro falando do fiscal. E eu, quando eu fiz o livro com o Nelson Barbosa, né, o Bidenomics nos Trópicos, que a ideia era falar assim, olha, o pessoal só fala sobre como pagar. E eu que estudo finanças e conheço o teorema de Modigliani e Miller, que diz, se o projeto for bom, a forma de pagar é irrelevante, e isso, novamente, Larry Summers também está falando sobre o plano Biden, eu falei, pô, vamos pensar isso aqui para o Brasil. O que a gente tem que fazer no Brasil para superar as restrições de financiamento? Porque se o projeto for bom, o dinheiro virá. E toda vez que eu ia falar com jornalistas, adivinha o que acontecia? Eu não conseguia falar do que fazer, só conseguia falar, não, vai ter dinheiro. E a restrição fiscal? E o controle de inflação?
e a gente não conseguia sair do curto prazo. Então, acho que existe um conforto, talvez que seja crônico, herdado do período hiperinflacionário que a gente viveu aqui, né, de inflação crônica, em que a gente desacostumou, a gente desaprendeu a falar do futuro. Né? Então, toda vez que você tenta falar do futuro, você acaba saindo como alguém ingênuo, ou como um perdulário, né, um inflacionista, como tem, né, os grupos de Facebook e Instagram que ficam tirando sarro, como se economista heterodoxo não reconhecesse as restrições da realidade, né? O que não é uma verdade. Então, é difícil, porque eu acho que a mídia ela é bastante conservadora, ela desaprendeu a pensar o planejamento, e isso impõe uma limitação que eu vejo como muito grande, até para os próprios governos. E como exemplo, vamos pegar aqui, eu sempre gosto de pegar os exemplos dos nossos adversários. O Paulo Guedes, né, durante a sua gestão, a Receita Federal queria fazer a taxação dessas importações contrabandeadas de grandes empresas chinesas que não pagavam ali, que usavam essa isenção como uma brecha ali para vender o produto sem pagar imposto. Ele não conseguiu. O Bolsonaro queria fazer isso. Ele falou, não, isso aqui vai dar um problema enorme, porque a ótica disso, do ponto de vista, né, comunicacional, é terrível, porque mesmo que os pobres não usem isso dominantemente, a classe média vai falar, não, mas eu uso, eu tô com a minha renda esmagada, porque tá mesmo, e pô, é um pouquinho, né, que eu tenho de alívio de comprar coisa barata que eu não consigo comprar aqui, e pô, você vai tributar justamente isso? Então, olha a restrição de economia política que você tem com um negócio simples, que não gera quase nada de receita, dá, sei lá, 8 bilhões se der no máximo no ano. Mas mesmo assim, né, você tem uma dificuldade de fazer isso. E aí, quando você olha para questões até mais profundas, pegando, o Paulo Guedes tentou implementar a taxação de lucros e dividendos. Puxa, 20 anos depois, quase 30 anos depois da isenção de lucros e dividendos, ele teve que voltar atrás. Ele falou, tem que fazer, gente, não dá mais. O mundo inteiro está tributando isso. Paulo Guedes, gente. O mundo inteiro está tributando, a gente tem que taxar. Mas em 2 meses, ele já começou a colocar um monte de faixa de isenção maior, e em 3 meses saiu da proposta. Entendeu? Porque a restrição de economia política é muito forte. E eu acho que isso afeta diretamente os meios de comunicação, porque os meios de comunicação entraram no processo de flexibilização das leis do trabalho, de esmagamento, né, do seu quadro funcional, os jornalistas estão super estressados, fazendo um monte de coisa, você vê em todas as redes, né, de TV e mesmo nos jornais. Né? Mesmo o jornal que eu escrevo, que é a Folha de São Paulo, ele tomava um prédio inteiro, acho que hoje toma 3 andares daquele prédio, se tanto, né? Posso estar exagerando, mas é muito menos do que era antes. Então, esse processo, eu acho que ele gera uma aliança conservadora no país, que torna o requerimento de comunicação do governo, na minha visão, quase que impossível. Impossível de você formar consenso, por tamanha é a reação refratária, né, da imprensa a qualquer coisa que inspire mudança. Então é muito difícil, eu acho que é um desafio muito grande. Se eu não respondi alguma parte, pode, por favor, reforçar algum aspecto aí da pergunta. Eu acho que é isso. Acho que só... Que meios alternativos você recomendaria? Páginas, canais, eventualmente perfis, para quem quer se informar sobre economia, mas não necessariamente com essa visão liberal ortodoxa predominante? Eu acho que o processo das redes sociais, que vem com essa descentralização do controle de produção de conteúdo, né, porque as TVs e os jornais, eles funcionavam meio como museu, né? Opinião pública é aquilo que jornal e TV definem como opinião pública, como, né, o que está no museu é o que é definido pela curadoria do museu, né? Então, o que entra ali é cultura e é história, é o que o curador do museu definiu, que é cultura e história. Então, quando você faz essa descentralização e do controle de produção de conteúdo, eu acho que você permite emergir várias mídias diferentes que podem canalizar esse conteúdo. O problema, e que eu acho que a esquerda perdeu muito, é que esse é um espaço que ele é restrito, ele é limitado, vamos dizer assim, porque a atenção é limitada. E a disputa nesse espaço de mídia social é a atenção. A direita chegou e ocupou. Como a rede ela tem efeito de escala, quem chega primeiro dificilmente sai do topo. Né? Então eu vou em vários podcasts grandes para tentar levar, né, o evangelho, né, do desenvolvimento para as pessoas,
E eu sou recorrentemente criticado por parceiros, por companheiros nossos de visão de mundo. Pô, mas por que você está indo nesse lugar? Só vai gente de direita lá, você não pode ir, o cara fez isso, o cara fez... Eu falei assim, porque a rede funciona assim, ela é topocracia. Quem chegou lá em cima não perde posição. Ou eu vou lá e tento atrair a atenção que só entende que é razoável o que aparece lá e distribua essa atenção um pouco para mim, ou a gente vai ficar sempre curtindo a nossa própria bolha aqui. A gente não cresce. E tem muito dinheiro por trás desses canais, dessa força da direita. E a direita, ela acaba capitulando o pensamento econômico. Porque você vê, às vezes, economistas que eles não são de extrema-direita, eles não são economistas anarcocapitalistas ou anarcoliberais, mas eles estão nesses canais porque o alinhamento do pensamento deles está muito mais próximo desse pessoal do que do progressismo. E aí o que acontece? Um economista que defende política social, que defende política afirmativa, ele acaba sendo capturado por essas pessoas, né, por esses grupos de mídia. Então eu acho que o caminho é construir isso no setor progressista para que o pensamento, né, heterodoxo, ele tenha um pouquinho mais de espaço. Não é fácil, porque, em geral, eu acho, é uma percepção que eu construí ao longo desses anos, que o progressismo, a esquerda, ela tem dificuldade de se juntar. Ela tem dificuldade de um promover o outro, né? Quando eu faço muito esse esforço de promover pessoas que estão dando as caras aqui, saindo da academia, ou comunicadores, e frequentemente as pessoas falam, nossa, mas você faz isso? Né? Tipo, de graça, ir lá e promover. Eu falo, sim, porque a gente tem que fortalecer o nosso ecossistema. Tem que ir junto, tem que construir, tem que conseguir fazer. E eu acho muito difícil porque a gente não tem dinheiro. Então, enquanto o outro lado está arregimentando, aglutinando somas enormes de grande capital, né, que vem de organizações estrangeiras, ou mesmo grandes empresas aqui dentro, a gente está no grassroots, assim, né, fazendo campanha de financiamento coletivo, né, então a gente não monta escala. E ao não montar escala, eu acho que a gente tem uma dificuldade de ter protagonismo maior, eu acho que na definição desse debate. Então, eu acho que esse é o caminho, é fazer podcast, é criar canal, é sair da Torre de Marfim, né, da universidade, vir aqui falar para o público. Vocês devem ter percebido que meu linguajar ele está muito menos acadêmico, é algo que muda muito, porque eu gradativamente estou me tornando o que eles chamam de acadêmico de mediação, né? Então eu diminuo muito a minha produção acadêmica, continuo produzindo artigos, tudo, mas eu estou cada vez mais focado em como traduzir, como levar o que a gente produz na academia para as pessoas, e tem muita demanda por isso, Luciano, muita demanda, é impressionante como tem demanda por isso, tá, Eduardo? Não é pequeno o que vocês fazem aqui, é algo muito importante, e eu só gostaria que a gente tivesse mais colegas nossos, né, fazendo isso, porque a gente precisa fortalecer, né, essa presença nas redes sociais para que a gente diminua, né, pelo menos a distância que essa topocracia da direita estabeleceu aqui, né, nesse espaço. Pois é, André, é muito importante o podcast, mas é muito importante esse acadêmico de mediação, e você realmente tem um papel fundamental nesse processo que nós estamos vivendo, e a sua participação nesses espaços com certeza tem trazido adeptos e usuários também das redes sociais para procurarem saber mais e melhor sobre temas e questões sobre economia, de fato, para entender uma outra perspectiva que não seja a perspectiva ortodoxa. O nosso papo estava muito bom e está muito bom, mas nós chegamos ao final desse episódio. Foi um prazer enorme ter você conosco para bater esse papo tão importante sobre o crescimento do Brasil e o papel do Estado. André, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, para mim é um grande prazer, né, uma conversa assim fantástica, me encheu de ânimo nessa manhã aqui, e certamente contem comigo no futuro, se vocês quiserem voltar a conversar, terei o maior prazer. Com certeza vai ser um prazer tê-lo novamente conosco no futuro. Luciano, novamente, muito obrigado pela parceria neste episódio. Valeu, Dudu. Muito obrigado, André, pela presença. Acho muito importante a gente continuar debatendo economia fora das formas tradicionais. E é isso. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir este episódio e seguir o MNDE e o André Roncaglia nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Tchau.